Sejam muito bem-vindos à nossa casa, uma casa de oração e trabalho, e principalmente aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer e a alegria de estar com a nossa irmã Lady Jane Gomes, que é do Grupo de Assistência Mediúnica aqui na Torre, o GAM. E ela tem o tema Jesus, o Mestre do Amor. A direção solicita que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. E os passistas só precisam retirar-se para a sala de passes após a palestra no momento dos avisos finais. Então vamos colocar os corações unidos agora, nessa tarde linda de domingo, em que estamos aqui e agradecidos a Deus por estarmos aqui. E especialmente nesse mês, né? Que é o mês em que a Terra, ela toma uma vibração, graças a Deus, bem mais positiva. Então vamos aproveitar esse momento tão propício em que muitas e muitas preces sobem ao alto e são aceitas por Deus. Vamos unir agora os nossos corações e pensamento e em direção ao Nazareno. Vamos pedir a Ele a presença em nossa reunião. E em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos pedir a permissão para iniciar com as bênçãos de amor e de misericórdia, para que possamos alcançar as consolações que tanto tentamos. E sabendo que não há grito, nem lágrima, nem apelo que fique sem resposta. Pedimos a Deus coragem, ânimo, robustez de espírito para atendermos às oportunidades que nos são apresentadas. E que possamos responder como discípulos de Cristo, né? Com amor e com trabalho. Pedimos para iluminar a nossa irmã nesta tarde, para ampliar a nossa percepção, para que possamos absorver as pérolas desta fala. Pedimos o amparo diáfano do mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, dos espíritos luminosos que aqui estão nos sustentando com alegria. E pedimos também a Maria de Nazaré para que esteja entre nós. Que assim seja. Vou passar a palavra à nossa irmã. Uma boa tarde. Que a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, possa nesse momento nos envolver com seu santo, nos trazendo paz, inspiração e compreensão. Grande é a minha responsabilidade nessa tarde. Falar de Jesus num momento como esse, onde a gente vê tantas coisas por aí acontecendo, não é? Quando o Bruno ligou para mim, eu fiquei assustada, estava falhando, né? Até pela responsabilidade que é de falar de Jesus. De repente a gente pensa que é tudo tão fácil. Mas Jesus é o mais sublime Espírito que essa terra já recebeu. E é nessa proposta que estamos aqui para conversar. Num momento como esse, onde tudo respira paz, harmonia. O mês de dezembro é assim. Parece que tem uma nova vibração no ar. A gente sente, exceto o shopping e o centro, não é? Confusão de compras, exceto isso, nós nos sentimos mais amáveis, mais caridosos, com vontade de ajudar, de presentear, com vontade de perdoar, de abraçar aquelas pessoas que em algum momento a gente se desentendeu. Nós ficamos mais afáveis, mais tolerantes. E quando passamos pela cidade, que olhamos os pinheiros, né? Os pisca-pisca, toda a beleza, todas as luzes a piscarem, a nos mostrar esse momento mágico, né? Que um dia
trouxe uma mensagem maravilhosa. Claro que a história nos diz que não foi exatamente no dia 25 de dezembro, mas não importa. Importa é o momento em que nós vamos estar vivenciando. E isso está trazendo para cada um. Momento de reflexão, momento de olhar para o outro, momento de olhar nossos familiares, de reavaliar as nossas ações, nossas atitudes durante todo o ano. E aí a gente vai, nesse momento, nos melhorando, não é? Repensando. Pois bem, então hoje falaremos desse espírito maravilhoso. Como diz Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, ele diz que Jesus foi o espírito mais excelso e genial da terra, do qual é o seu governador espiritual, o mais sublime, heróico e inconfundível instrutor entre todos os mensageiros espirituais da humanidade. Foi dado a Jesus essa missão, a missão de resgatar a humanidade terráquea, a missão de trazer a boa nova, a missão de trazer o caminho, a verdade, a vida, a missão de mostrar o caminho que nos levará à felicidade plena, para que a gente também um dia possa também alçar e chegar ao mundo angelical. Afinal de contas, todos nós seremos anjos, pois todos nós somos filhos de um Pai soberanamente bom e justo. O próprio Jesus disse que nós somos luzes. Tu és luz, deixa brilhar a tua luz. Então ele veio com a proposta, ele veio trazer essa direção, o mapa do tesouro. E até hoje ainda não aprendemos. Qual seria realmente esse objetivo? O objetivo da reencarnação, da encarnação de Cristo neste planeta. Justamente ele veio com essa proposta e com essa paixão sacrificial. Quando estudamos o Evangelho e vemos os 33 anos que o Mestre da vida passou conosco, e analisamos cada etapa, principalmente no momento da sua dor, da sua crucificação, nós pensamos que ali está a verdadeira paixão, que Jesus sofreu tudo aquilo. Nossa mente é realmente limitada no tempo e no espaço. A gente não consegue nem perceber que não foi só 33 anos no nosso calendário que Jesus se sacrificou por nós. E a gente acredita piamente nisso. No entanto, a sua paixão começou antes de o mundo ser mundo. Começou quando ele decidiu, e o Pai decidiu que ele viesse à Terra. Foram 1000 anos no nosso calendário terráqueo. 1000 anos até Jesus conseguir chegar aqui. Vocês sabiam disso? Foram 1000 anos que Jesus precisou para poder descer dos píncaros, descer dali das hostes celestiais, do seu mundo divino, para chegar até nós, trazendo a mensagem de salvação. Uma analogia bem simplória que a gente pode conversar nessa tarde. Como seria isso? Vamos imaginar um condor. Um condor que vive nos ares puros dos Andes, a voar livre naquele ar puro. E de repente ele começa a cair. E começa a descer e cai no charco, né? Cai na lama, no lodo, que dali enlameia todo o seu corpo, todas as suas penas. E após isso, ele já todo enlameado, todo sem movimentos, tira a sua possibilidade de voo e coloca numa gaiola bem pequenininha. Consegue imaginar?
como ficaria aquele pássaro? É assim que a nossa limitada mente poderá imaginar o sacrifício do Mestre amado até chegar com a nossa proposta de salvação. Nós sabemos, todos nós que estamos estudando o Espiritismo, nós temos conhecimento que para que o ser possa reencarnar novamente, não é? Um espírito, para ele reencarnar, o que se faz necessário? Ele precisa amoldar-se, né? A vibração, não é? Ele precisa reduzir, não é isso? Para poder novamente retornar ao corpo físico. Pois bem, então imagine agora um anjo de luz, como um raio de sol que a gente queira botar numa panela de barro. Um anjo de luz que ele precisaria reduzir toda a vibração para poder físico. Eu não estou apanhando. Essa redução vibratória, Jesus com aquela frequência sideral, a longa distância da matéria, agora precisaria reduzir-se novamente para poder chegar até o corpo físico para viver entre nós terráqueos, neste planeta, nessa escola chamada Terra. E aí, a gente consegue nem perceber quão grande foi esse sacrifício de Jesus. A superconsciência de Jesus, que já era bastante desenvolvida, às vezes ficava tão exultante que Jesus chegava até transpirar sangue, uma reação orgânica por comportar um raio de luz dentro de um corpo não adaptado mais para ele. Jesus suava sangue, é o que se chama na medicina hematicose, não é assim? Nossa irmã aqui bem o sabe. E o próprio Evangelho nos diz isso, que Jesus, para que pudesse conceber ficar na carne, as pressões magnéticas que ele sofria, ele precisava estar constantemente jejuando para poder acalmar o seu espírito dentro daquela matéria densa para o seu corpo fluídico. É muito longa, meus irmãos, a faixa de distância existente entre o anjo e o homem. É inconcebível na nossa mente, ainda tão limitada. Imagine os senhores, os escafandristas. Vocês sabem aquele cidadão que entra no escafandro para entrar no fundo do mar? O que é que acontece? Aquele cidadão, ele vai precisar se adaptar antes de entrar ali. Ele vai ter que se preparar para poder descer ao fundo do mar. Se ele não se preparar adequadamente, ele poderá ter problemas seríssimos, não é? E aí, ao ele descer, mesmo ele tendo a sua consciência, dono da sua consciência, ele vai estar como? Limitado dentro daquele equipamento. É assim que Jesus vivenciava aqui conosco. Jesus precisou imergir, né? Submergir, aliás. Ele precisou submergir e entrar nesse campo pesado dos nossos pensamentos inferiores, das nossas cargas energéticas, tanto dos encarnados como dos desencarnados, bem como aqueles irmãos que não vibravam, não queriam a presença do Cristo. Houve toda uma preparação para que o nosso Mestre chegasse até nós. E para isso foram necessários 1 milênio. A Lady Jane, 1 milênio é muito tempo. É muito tempo na nossa escala, não é? No nosso calendário, mas para a eternidade isso é um piscar, né? Agora, há pouco nosso irmão falou, já chegou dezembro, não é? Imagine lá, isso também é um piscar. Um piscar de olho, é um estalar de dedo. Nós podemos imaginar
o fulgor do Mestre Jesus quando a gente estuda o Evangelho e vê a sua transfiguração no tambor. Ali, aquela luzes, né, que Jesus, junto com Elias, figurou de uma forma tal que espantou até os seus discípulos. Era isso que a gente imagina, a aura de Jesus que resplandecia sobre tudo e todos. Sua peregrinação foi realmente dolorosa. Descer dos píncaros celestiais até nós, só quem consegue imaginar são os anjos, que estavam ali acompanhando até quando pôde, porque também as vibrações dele estavam também já bem acima. E Jesus não chegou aqui com nenhum privilégio. Jesus sofreu todas as dores, ansiedades, medo que a gente também vivencia. Jesus desceu através de sua mãe e de seu pai, Maria de Nazaré, nossa mãe santíssima espiritual, e José, e veio aqui entre nós também vivendo as mesmas dificuldades que nós também passamos. Foi um anjo exilado sem nenhum privilégio conosco. A mente viva e hipertensa de Jesus, cujo impacto da sua superconsciência trazia sérias dificuldades para o convívio conosco, a gente consegue imaginar como Jesus teve dificuldade até chegar a gente, não é? Então, são bem menores as nossas lutas. Nós achamos que sofremos, nós achamos que estamos tendo dificuldades, ora financeira, ora com nossos parentes, com os nossos amigos. Se a gente vivesse um dia a pressão que Jesus viveu, a nossa existência não seria suficiente para a gente conseguir conceber um dia das tensões e pressões que Jesus vivenciou conosco. É como se a gente conseguisse pensar no traje de um rei, um traje de seda, no meio de um espinheiro. Vamos agora pensar na infância de Jesus. Para conversar sobre a infância de Jesus. Como foi o menino Jesus? Jesus era divertido, era um menino espontâneo, era um menino que jamais agrediu ninguém. O menino Jesus adorava brincar com os animais. O menino Jesus ficava estarrecido, olhando aquele formigueiro a passar, aquelas filas de formiga. E hora ou outra, ele pegava lá na serraria as madeiras de José, o seu pai, trabalhava na carpintaria, né? Carpinteiro, como nós bem o sabemos, e ele fazia verdadeiros túnel, cobria aquelas formigas para que ninguém pisasse naquelas formigas. Jesus não admitia que nenhuma criança, nenhum colega maltratasse qualquer animal na presença dele. Para ele, um verme, um batráquio, uma ave, um cachorro, qualquer um desses animais tinha a mesma importância. Ele se agachava com forma amorosa e salvava um batráquio, salvava um verme. E isso causava o quê? Indignação nas outras crianças, que olhava, corria para contar aos seus pais. E os seus pais diziam: se afaste, esse menino não tem a cabeça boa. Jesus cansava de subir nas árvores para dali salvar aqueles ninhos que estavam caindo. E protegia aqueles ninhos. E Maria ficava ansiosa com medo que o seu pequeno filho caísse e viesse a falecer. Quantas e quantas vezes Maria o encontrou olhando para uma serpente toda enrodilhada. Imagine você, como mãe, ver teu filho a olhar uma serpente
toda enrodilhada. Quando não era isso, ela estava brincando com os filhos daquela serpente. Nos conta isso o nosso irmão Ramatiz, né, o espírito Ramatiz, no livro Sublime Peregrino. Ele conta que também Jesus brincava com a leoa, com seus filhotes, e nenhum animal sequer ameaçava Jesus, porque a sua aura de amor, de carinho, de afeto, conseguia envolver a tudo e a todos. E aí, muitas mães não queriam que seus filhos brincassem com o mestre da vida, não é? Com Jesus. E Jesus seguiu a sua caminhada e muitas vezes discutia, chegava a reclamar, a falar na sua linguagem infantil sobre temas surpreendentes, assustando seu próprio pai, a sua própria mãe e até os rabis. Não conseguia entender de onde vinha tanta sabedoria. Não aceitava aqueles dogmas que eram apresentados. E daí ele entrava em conflito com aquelas pessoas. Jesus precisava muitas vezes estar sendo admoestado por José, por Maria e pelos seus irmãos, para que emudecesse, porque eles temiam represálias. Jesus, era difícil calar aquela criança cheia de alegria, cheia de vida, cheia de amor para distribuir para com todos. Muitas vezes, o próprio anjo Gabriel precisou, através da sua voz oculta, interceder para que Jesus evitasse certas aventuras, certas travessuras, a fim de poupá-lo para a grande missão que tinha pela frente. Mas era difícil segurar um anjo, era difícil segurar aquele anjo que não temia a morte. Aos 12 anos, ele tem aquele encontro que nós já conhecemos com os rabis, né, os conservadores ilimitados da sinagoga. E ele dali discutiu com muita sabedoria sobre os dogmas religiosos da lei de Moisés. E isso espantava todo mundo. Como é que uma criança tinha tanto conhecimento? Muitas vezes era observado Jesus estático, parado, contemplando em prece ao Pai. Ninguém conseguia compreender aquilo numa criança. E achavam que Jesus não tinha, vamos dizer, não era bom da cabeça, não é? Porque ele era muito criança para ter atitude já que deveria ser de adultos. Então, esse comportamento de Jesus causava muito embaraços para os seus familiares. E Jesus, muitas vezes, quando Maria e José chamavam-lhe a atenção, ele replicava que não conseguia entender. E eles diziam, mas o mundo é assim, nós não podemos mudá-los dentro da limitada sabedoria de José e Maria à época. Então, vencida essa parte mais impulsiva de Jesus, a puberdade chegou, e Jesus aos poucos foi se conscientizando que ele precisava aguardar, que era tempo de esperar, que o tempo chegaria. E que aquelas indagações eram prematuras para aquela época. E o nosso mestre cresceu. Jesus cresceu, como diz o Evangelho, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. E após Jesus parte para a sua missão, para a entrega desse mapa do tesouro, né, a Boa Nova. Jesus sempre utilizou em todos os seus sermões, em toda a sua conduta moral, Jesus sempre utilizou de todo amor. Jesus nunca impôs, Jesus sempre expôs. Jesus nunca exigiu que alguém respondesse
pelos seus pecados publicamente. Jesus deixava a decisão a cada um. Vai, não peques mais. Mas ele dizia, não peques mais. Mas se ele quiser pecar, não é? Jesus orientava, Jesus ele expôs, né? Ele não impunha que as pessoas, olha, você não pode pecar nunca mais. Não, vai, não peques. Mas deixava a guisa de cada um decidir sobre o que fazer. Jesus foi, na sua vida messiânica, Jesus teve muitos opositores, né? Jesus foi perseguido desde a sua tenra infância. Os fariseus ficavam a espreitá-lo, esperando qualquer deslize para prendê-lo e crucificá-lo. E Jesus nunca revidou qualquer agressividade. Acolhia todos com amor, com carinho e com ternura. Ele era capaz de mudar sua opinião. Quantos de nós, às vezes, quando a gente acha que é o dono da verdade, não é? A gente põe nossa verdade e quando o outro retruca, nós não aceitamos de jeito nenhum. Achamos que somos donos da verdade. No entanto, o mestre da vida, ele era a verdade, mas ele não exigiu isso de ninguém. A Fenícia, né, uma mulher da Ciro-Fenícia, uma grega, né, de origem Ciro-Fenícia, ao chegar perto de Jesus, veio pedir-lhe para que Jesus tirasse um espírito que estava a perturbar sua filhinha. O mestre olhou para ela e respondeu que aguardasse, estou dizendo com as minhas palavras, né, que aguardasse, porque até que o homem se fartasse do pão, que não era bom tirar o pão das crianças. A mulher olhou para Jesus e disse, mestre, os cães se fartam das migalhas que caem da mesa. E aí, Jesus vá, sua filha está bem. E quando a moça volta, encontra já a sua filha, sem aquele espírito mais, tirando a sua paz. Então Jesus não exigia, Jesus compreendia, aprendia a escutar. Será que nós aprendemos a escutar o outro? Nós escutamos aquele que está ao nosso lado. Quando eu falo escutar, é prestar atenção, não é? É escutar com os ouvidos mesmos e esperar a resposta. Vivemos no corre-corre tão imenso que nem prestamos atenção no que o outro está falando. Antes de terminar a frase, nós o atropelamos. Precisamos aprender a escutar, a ouvir com o coração. Jesus foi o maior pedagogo que a terra recebeu. Ele utilizou a arte da pergunta, não é? Quando alguém pedia a ele, Senhor, me cura, ele dizia, o que queres que eu te faça? Ele não curava logo, Senhor, me cura. Jesus tinha acabado de escutar aquela frase, não é? Senhor, me cure. O que queres que eu te faça? Jesus ali estava ajudando para que a gente aprendesse a fazer o quê? A introspecção. A gente buscar dentro de nós as respostas, porque afinal, onde se encontra o reino de Deus? O reino de Deus se encontra dentro de nós. E ali, naquele momento, Jesus estava ensinando a gente a penetrar dentro de si, ao conhece-te a ti mesmo, tão importante para todo ser humano. Seus discursos que Jesus dava para a multidão não só formavam, não só informavam, né? A maioria dos discursos informam, né? A gente traz aquele discurso informando, mas acima de tudo, Jesus
formava. E Jesus formou verdadeiros filósofos em apenas 3 anos. Nenhuma faculdade em todo o planeta consegue isso. Formar filósofos em 3 anos. Ensinar a arte de pensar em apenas 3 anos. Quantos anos nós temos? 30, 40, 50, 60? Aprendemos a pensar? Não. Nós temos, na maioria das vezes, nós temos pensamento. Nós não aprendemos ainda a pensar. Jesus conseguiu fazer isso em 3 anos com aqueles simples pescadores que estavam ali. Ou vocês pensam que Pedro, que Tomé, que João eram já preparados? Teve muito a preparar, não é? Pedro era impulsivo. Pedro, ele não pensava antes de responder. Pedro atropelava as coisas, mas Jesus conhecia o seu íntimo e ali sabia como Pedro amava a Jesus. Certa feita estava Pedro e o fariseu, e na frente do fariseu Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o Senhor paga impostos? Jesus olha amorosamente para Pedro e faz: o filho do rei paga imposto, Pedro. Observem que Pedro deixava Jesus às vezes em situações constrangedoras. Mas Jesus utilizava aquela façanha, aquele jeito de Pedro para ensinar não só a Pedro, mas também aos demais discípulos que estavam em sua volta. E aí o que é que Jesus faz? Pedro, vai pescar e você vai conseguir a moeda para pagar o imposto no peixe. Ora, Pedro era pescador há tantos anos, nunca tinha conseguido pegar um peixe com moeda dentro da boca. Mas Jesus: vai, Pedro, agora você vai pescar. E Pedro foi lá pescar. E 1 peixe, 2 peixes, vários peixes, até que encontrou o peixe. Mas enquanto Pedro estava ali jogando, talvez, sei lá, a sua vara de pescar ou a rede, não sei. Mas enquanto Pedro estava ali tentando encontrar o peixe, o que é que estava acontecendo? Pedro estava repetindo o que tinha feito, naquele momento com Jesus. Não é assim? E foi Pedro que acompanhou Jesus sorrateiramente, morrendo de medo, que nega Jesus 3 vezes, mas no momento de dor, de sofrimento, o olhar de Jesus para Pedro, quando o galo canta pela 3ª vez, tocou profundamente, porque Jesus já o tinha preparado anteriormente. E Pedro caiu em lágrimas e lembrou de tudo. E Pedro é realmente o baluarte, não é? Um dos baluartes, um dos pilares do Evangelho. Tanto é que Pedro mostrou tanto amor pelo Mestre, que não aceitou morrer. Pedro escolheu a crucificação de cabeça para baixo, porque ele não se achava à altura de morrer como o Mestre Jesus morreu. E João, o mestre do amor. Todos conhecemos João pelo mestre do amor. Mas João e Tiago, seu irmão, era conhecido os filhos do trovão. Imagine, os filhos do trovão. Imagine. Certa feita ele chega para Jesus e precisava ir a uma cidade, e ele volta para Jesus porque ele não foi bem recebido pelo samaritano. Ele retorna da aldeia e diz a Jesus: Jesus, a gente pode pensar em jogar fogo naquele samaritano, queimar tudinho. João, o nosso amado João, queria queimar uma aldeia. Se a gente procurar no Evangelho, encontra. E aí, Jesus pacientemente escuta tudo aquilo e, lógico, não aceitou e
responde amorosamente a João. E João, através desse ensinamento de Jesus, porque João era aquele que, segundo as Escrituras, estava sempre muito próximo de Jesus, não é? E ele se encantava com Jesus. Então, todo canto que Jesus estava João ao lado. E esse aprendizado foi tão grande que João se tornou realmente o apóstolo do amor. Foi a ele em que o mestre, na sua dor, confiou a sua própria mãe. Maria de Nazaré foi cuidada por João até os seus últimos dias aqui na terra, até a sua volta ao mundo espiritual. Se a gente pegar o Evangelho, nós veremos muitas histórias onde Jesus mostrou todo o seu afeto, o seu amor à humanidade. Lembram-se da samaritana? A samaritana que chegou para tirar água, e Jesus pede-lhe água e oferece-lhe a água da fonte mais pura. Uma samaritana que já tinha errado diversas vezes. A samaritana que já tinha tido 5 maridos, não é? Que era reprovada pela sociedade. Mas Jesus, ele não excluía nenhum. Todos eram especiais para o mestre. Então, andar com ele, andar com Jesus, era simplesmente um aprendizado constante. A multidão, a humanidade, né, da época, aquela multidão, elas se acordavam no início da manhã, nos primeiros raios solares, e corriam para escutar o mestre do amor nas suas prédicas maravilhosas. Certa feita, Jesus estava no monte, e eis que as crianças, o que é uma criança cheia de alegria, cheia de animação, e Jesus estava ali para dar mais um ensinamento, e as crianças ofegantes que gostavam de brincar com Jesus correram para brincar com Jesus. E ali vem o discípulo, né? E pede para que as crianças se afastem de Jesus. E aí Jesus olha amorosamente. Imagine que cena. Jesus ali, abrindo os braços para aquelas crianças e dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E a Zaqueu? História de Zaqueu. Zaqueu, coletor de imposto, que todo o povo o via com outros olhos, inclusive os discípulos, porque os discípulos naquele momento, ele tinha em mente que quem deveria ir para o reino seriam os pobres, os miseráveis, os deserdados da sorte. Pois naquele momento, eles esperavam um Salvador, mas um Salvador que tirasse ele de Roma, né, da punição, da miséria. E chega Zaqueu. Zaqueu, rico coletor de impostos, dono de muitas terras. Zaqueu sobe no sicômoro, né, naquela árvore, e fica ali na expectativa. Seria uma das últimas viagens do mestre, e fica ali naquela expectativa, esperando que aquele mestre pudesse passar. E como ele era de estatura baixa, não conseguiria vê-lo, ele sobe ansioso e fica ali à espera para que quando Jesus passasse, ele pudesse pelo menos vê-lo, né, passar. Qual foi a surpresa de Zaqueu? Que quando o mestre vai passando, eis que o mestre olha e diz: Zaqueu, desce, hoje eu quero pousar na tua casa. Jesus visitava tudo e a todos. Jesus não escolhia do mais simples ao rico, do iletrado, do sábio. Para ele, todos tinham a mesma importância. E aí, Zaqueu, exultante, coitado, acho que quase que caía daquele sicômoro, pula contente e leva Jesus e a sua comitiva
para a sua mansão, né, para a sua casa. E ali contente, feliz por estar recebendo o mestre. Os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, sempre olhavam, né, aquele olharzinho, e começavam ali a recriminar: por que é que nós estamos aqui e não numa casa de alguém mais humilde, mais simples? É para isso que é o... E aí, no momento em que Zaqueu se afasta, eles repreendem a Jesus. A gente pode encontrar essa história bem bonitinha aqui, viu? No livro Boa Nova. E aí Jesus fala para ele o que seria mais confortável para um mendigo que vive aí só a pedir esmola para sobreviver, ou um pai de família cheio de filhos que precisa alimentar. De quem seria a agonia maior? Zaqueu conta a Jesus que, tendo conhecimento de muitas famílias que viviam sem ter como sobreviver, Zaqueu fez criações de gados, plantações, para poder empregar aqueles pais de famílias e dali eles pudessem tirar o sustento para a vida dele e dos seus pequeninos. E Zaqueu prometeu a Jesus que se alguém ali ele tivesse tirado alguma coisa, ele daria 4 vezes mais. Jesus, olha, hoje houve salvação nessa casa. Logo mais, estava lá todos aqueles servos de Zaqueu, participando daquela festa, cantando, as crianças tudo contente, naquela rica mansão, festejando aquela chegada daquele sublime peregrino. Nós às vezes imaginamos, não é? Que, como diz, a gente cresce aprendendo, os ricos, né? É mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha, como diz o Evangelho, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não imagina onde é que Jesus queria falar isso, não é? Primeiro que a ponta da agulha seriam portões, e a gente pensa que é agulha, não é? E segundo, que é importante, não é a forma de a gente ter, como a gente utiliza os nossos recursos. O egoísmo, a inveja, né? A gente querer aquilo só para a gente. Mas Zaqueu distribuía os seus bens e utilizava, beneficiando a muitas famílias que agora tinham como viver. Jesus não escolhia ninguém, ou seja, não pedia currículo de ninguém para que eu seguisse. Na sua caminhada, tinha os coletores de imposto, tinha prostitutas, todos poderiam seguir. E a todos eles, ele dedicava o mesmo carinho, a mesma atenção. Nós sabemos da história da pecadora, quando ali naquele momento, Jesus ele se expôs, porque ele poderia naquele momento ter sido levado preso. Quando trazem ali a prostituta e queriam... Não era prostituta, minto, desculpe-me. Quando trouxeram a pecadora, né, porque ela teria adúltera, né? A mulher adúltera, que ela era casada, ela adulterou. Trouxeram a mulher adúltera e botaram ali e iriam apedrejá-la. E Jesus ali conta, né, que foi a única vez que viram Jesus escrevendo alguma coisa. Jesus ali de cócoras começa a escrever na areia. E aí perguntam: e aí, o que dizes? A gente apedrejas ela, né? É para apedrejar? Ora, que situação Jesus ficou? Se Jesus falasse apedreja, o que é que estava acontecendo? Ele estaria indo de encontro a tudo que ele vinha pregando. Ele estaria indo de encontro à lei divina, à lei do amor. Não é? Se Jesus falasse
Não é para apedrejar. O que é que estava acontecendo? O que iria acontecer? Jesus estaria indo de encontro às leis mosaicas. Já imaginaram isso? Estamos ali, ele tinha que decidir, como diz o velho ditado, entre a cruz e a espada. O sim e o não de Jesus ali seria crucial. E aí, Jesus, com a sua sapiência inigualável, o que é que Jesus faz? Calmamente, tinha todo o controle da sua emoção, começa a escrever. E sabe o que é que ele escrevia? Começava a escrever as faltas que cada um estavam ali. Do mais velho ao mais novo, começaram a retirar. Tipo, roubou, né? Tirou do outro, saiu, né? E as pessoas lá olhavam, porque imagine, se eu me acocorar aqui, começar a escrever, curiosidade de ver, não? Não vão assim, discretamente, né? Os mais assim, educados vão olhar assim, sobre o olho, né? Delicadamente. E os outros não, vão olhar mesmo em cima aqui. Nós somos muito curiosos. Então, se eu começar a escrever, todo mundo vai querer ver o que é que eu estou escrevendo, não é? Pois bem, e ali Jesus vai, quando olha, todos indo embora. E aí qual é a resposta dele? Cadê aqueles que te acusavam, mulher? Cadê? Quando ele fala mulher, naquela época, quando um homem falava mulher, era com sinal de respeito. Cadê, mulher? Aqueles que te acusavam. Vai, não peques mais. Belíssima história da continuidade dessa adúltera. Pois no final dos seus dias, ela acolhe o seu esposo, que desde a época, ele nunca mais teve paz. Ele a procurou por todos os caminhos, por todos os lugares. Infelizmente, só a encontrou quando ele já estava leproso, à beira da morte. Nos conta a nossa querida irmã Maria Amélia. E ele morre nos braços dela, sem a reconhecê-la. Ela reconheceu e ela ficou com ele nos últimos momentos. E ele conta o arrependimento de ter acusado a sua esposa. Onde ele também era o adúltero, né? Ele era quem era o adúltero. E nós vemos aí essas e outras histórias do Evangelho, onde é toda uma mensagem só de amor. Jesus sempre acolheu a todos e a tudo. Nos seus momentos mais cruciais, na Santa Ceia, né? Imaginem estarmos sentados e olharmos ali em nossa volta e a gente perceber que um ou outro vai nos trair. Vocês conseguem imaginar? Você, Kátia, se você soubesse que logo mais eu ia fazer alguma coisa muito ruim, como você estaria me olhando? Será que a gente pediria, por favor, não faça isso? Pelo menos isso. Principalmente sabendo que a gente queria passar por todo o martírio que Jesus passou. Mas Jesus deixou que a decisão fosse tomada por cada um. E ele saiu e foi para o Getsemane para que ninguém fosse atingido. Ele sabia todas o seu martírio. E ele se afastou para que não houvesse tumulto e outras pessoas não viessem a sofrer, a passar por situações danosas. Quando nós imaginamos isso, que às vezes por muito menos, só porque alguém falou qualquer coisa a nosso respeito, nós geramos um sentimento de rancor e que perdura por muitos anos e quem sabe, por muitas reencarnações, nós alimentamos esse ressentimento.
No entanto, Jesus, o mestre do amor, estava ali, sabendo tudo o que iria passar e sabendo que João o trairia, que João o negaria, que Judas o trairia. Mas Jesus, até o último instante, deu todas as condições, deu todo o apoio para que ele voltasse atrás no que ele ia fazer. Mas precisava, né? O evangelho precisava se cumprir. Em suas últimas palavras, quando Jesus já estava a partir, Jesus deixou mensagens maravilhosas para todos nós. Jesus deixou legado para a gente, onde ele dizia que ele era a videira e nós somos os ramos. Veja que coisa maravilhosa. Eu sou a videira, você é o ramo. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos repensar nisso a cada instante, não só no mês de dezembro, mas durante todo o período natalino, todo o período do ano, aliás, não só no período natalino, mas todo o período do ano, não é? De janeiro a dezembro, a gente precisa ter sempre isso em mente, que nós somos ramos. E a partir do momento que nós tomamos conhecimento do Evangelho do Mestre Jesus, a partir do momento em que nós conhecemos essa carta maravilhosa em que Ele nos deixa, nós somos responsáveis para tornar-se melhor e, consequentemente, contribuir para que o outro também melhore. Porque o mundo vai mudar no dia que eu mudar. Não adianta eu querer exigir a mudança do outro se eu não promover a mudança dentro de mim, dentro do meu coração. E isso deverá ser feito nos 365 dias do ano, não apenas nos 31 dias do mês de dezembro. Jesus também ainda deixou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que promessa maravilhosa. Porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E todos nós ainda somos doentes da alma. Todos nós estamos em busca dessa saúde. E Ele deixou o mandamento. Qual foi o mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Como a gente vai amar um ao outro se a gente ainda não aprendeu a se amar? Porque quando eu me amo, eu vou cuidar de mim. Se eu for cuidar de mim, eu vou começar a aprender a controlar a minha emoção. Eu vou ter calma no trânsito. Eu vou deixar aquele motoqueiro que passou e puxou meu retrovisor, vou deixar ele passar e dizer: vai com Deus. Eu vou ter paciência com aqueles que estão em minha volta, com os meus filhos, que são os próximos, mais próximos. E daí com meu vizinho, com a minha sogra, com meu cunhado. E vou estender depois para a humanidade. Então eu preciso aprender a controlar a minha emoção. Para eu me amar, eu vou ter que controle na minha raiva. Porque eu sei que a raiva, eu vou estar envenenando o meu corpo. E não só o meu corpo, mas também a psicosfera. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi esse amigo, o mestre do amor, que deu a vida para que a gente possa encontrar o caminho, a verdade e a vida. E só para encerrar, eu faço minhas as palavras, a música, aliás, do conjunto, que eu acho belíssima. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão sair, certo? Mas eu vou só ler, né? Acredito que vocês conheçam. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor. Todo mundo é igual. Os velhos amigos
irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu, fazendo pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz, por que só no Natal é assim? Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja para todos, sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. Olhe um para o outro, mande um olhar de amor para quem está ao teu lado, para quem está atrás de você. Me faça essa gentileza e desejem um Feliz Natal. E que o Natal nasça no coração de cada um. Estou esperando, viu? Estou olhando, hein? Ninguém vai cumprimentar. Feliz Natal. Isso. Um Feliz Natal para vocês. Que a paz de Jesus. Que possamos aprender com Ele a ser manso e humilde de coração. Que possamos fazer, como diz Roupa Nova, Natal, Natal todo dia. Muito obrigada pela oportunidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nos acalente nos braços nesses momentos em que nós estamos passando por todas essas dificuldades, nessas mudanças planetárias. Feliz Natal. Lady Jane, aceito o nosso muito obrigado pela belíssima explanação, que com certeza chegou aos nossos corações. Obrigada, que receba e leve o abraço fraterno da casa e com a promessa de volta. Vamos aos avisos finais, né? Visitem nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. A campanha do quilo aqui na nossa casa é realizada sempre no primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Todo domingo às 16 horas temos a reunião da Mocidade Espírita, os jovens compareçam, e a evangelização infantil, onde os pais podem trazer suas crianças. Amanhã, né, segunda-feira, às 19h45, sempre a reunião de consulta espiritual. Às terças-feiras, às 20 horas, nós teremos nesta terça o palestrante convidado, Roberto Ventura, da Federação Espírita Pernambucana, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Às sextas-feiras, sempre às 20 horas, temos o estudo aqui espírita, que é orquestrado por Bruno Tavares. Sempre assim, na primeira sexta, André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, Allan Kardec, o educador e codificador. Na terceira sexta, Joana de Ângeles e a psicologia espírita. E tem o site da casa, que é o www.casadosumildes.com, que tem toda a programação, biografias, é bem interessante. E o blog do Bruno, que é bruno-tavares.zip.net, que traz sempre um artigo diário, e a TV do blog, que é 24 horas online. O artigo de hoje é A Pessoa de Jesus, um ser fascinante. E o filme da semana, que é Jesus de Nazaré. Então vamos à prece final, elevando o nosso pensamento a Deus. E chegamos ao fim dessa tarde luminosa, né, ajudado pela nossa irmã, que aqui nos presenteou com essa preleção tão luminosa. Então estamos agradecidos a Ti, Senhor, com todas as bênçãos do alto que aqui foram derramadas. Que possamos levar aos nossos lares os fluidos salutares aqui usinados e assim estendermos aos nossos familiares o que nos foi conferido. Que tenhamos um final de domingo maravilhoso, agradecidos que estamos, que possamos levar a nossa alegria e que ela perdure por toda a semana.
E hoje eu faço um parêntese para que a nossa prece alcance aquelas crianças que partiram tão tragicamente no último dia 14, num estado americano, que foram arrancados abruptamente da vida. A gente sabe que tem a lei de causa e efeito, mas pedimos a misericórdia e o amor de Jesus para elas, para quem foi o atirador e para os pais, principalmente os familiares, para que não cheguem ao desespero e que tenham o amparo da espiritualidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.